E a negociação que estava mantida em segredo, que segurou o Marcos Braz na Europa, foi revelada. E o Flamengo acabou de fechar mais um negócio. Excelente notícia no Mengão. E Alcaraz e Alex Sandro têm o nome publicado no bid. Fala, meus amigos e minhas amigas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na noite desta sexta-feira, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Tem um botão aqui escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino da notificação e todo mundo que já é inscrito, deixa o like. É importantíssimo que vocês deixem o like. É muito importante mesmo o like de todo mundo que está acompanhando. Então, se você não é inscrito, se inscreve, aciona o sino e deixa o like aí. Bom, deixa eu começar o vídeo já com duas excelentes notícias, porque assim, primeiro, eu quero falar sobre Pedro, que está 100% recuperado e deve, inclusive, ser relacionado para o jogo do próximo domingo. Cara, é importantíssimo o Flamengo contar com o Pedro nesse jogo do domingo, principalmente depois que a gente perdeu o Michael. Com isso, o ataque do Flamengo pode ser Bruno Henrique pela esquerda, Luiz Araújo pela direita e Pedro jogando de centroavante como homem de referência. Falando ainda sobre esse jogo de domingo, o Corinthians pagou a multa de R$500 mil para poder utilizar o goleiro Hugo Souza. Havia a cláusula do contrato, para quem não sabe, o Hugo Souza está emprestado ao Corinthians, e havia uma cláusula no contrato que dizia o seguinte: para o Hugo Souza enfrentar o Flamengo, o Corinthians teria que pagar uma multa de R$500 mil. Esse Pix caiu na conta do Mengão e o Hugo Souza vai jogar contra o Flamengo. Então, o Corinthians tem a certeza que vai poder utilizar o Hugo Souza e o Pedro 100% recuperado também está à disposição, ou estará à disposição do técnico Tite, o que para o Flamengo vai ser muito bom. Essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que Alex Sandro e Carlos Alcaraz tiveram os seus nomes publicados no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. O que isso quer dizer, Flazoeiro? O que isso quer dizer é que os dois têm condição de jogo para domingo. Eu acho muito difícil que o Tite conte com o Alex Sandro, até porque o jogador está há mais de 3 meses sem jogar uma partida oficial. O último jogo oficial dele foi no dia 25 de maio, quando foi campeão, se não me engano, pela Juventus de um torneio lá na Itália. Se não me engano, ele fez até gol nessa partida. E o Alcaraz, por coincidência, também estava nessa partida com o Alex Sandro. Porém, depois o Alcaraz veio, fez a pré-temporada com o Southampton. Além de ter feito a pré-temporada com o Southampton, chegou a atuar alguns minutos pela equipe inglesa e também está à disposição. Com isso, e com a lesão do De La Cruz e do Arrascaeta, eu acho que o técnico Tite deve vir com Alcaraz para o jogo. Ele deve jogar ali com Léo Ortiz e Pulgar na volância, e aí ele pode colocar ou o Gerson ou o Alcaraz no meio-campo, ou colocar o Gerson e o Alcaraz jogando ali no meio-campo. É uma possibilidade, vamos ver como é que o Tite vai montar a equipe para esse próximo domingo. E aí eu vou dizer mais uma vez, está à disposição, não quer dizer que o Tite vai colocar para poder jogar. Mas tanto o Alex Sandro como o Alcaraz podem viajar para São Paulo amanhã e ir para o jogo domingo contra o Corinthians. O Gonzalo Plata, que foi anunciado no começo da tarde dessa sexta-feira, esse não pode jogar, porque ainda não foi publicado o nome dele no BID, fechou agora, se não me engano, às 18 horas, então só reabre na segunda. A expectativa é que na semana que vem o nome dele seja publicado e aí o Flamengo consiga, depois do anúncio oficial que foi hoje à tarde, o Flamengo consiga colocar eles nos próximos jogos. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação do Danilo, porque foi confirmado que sim, o Danilo demonstrou o interesse em vir jogar no Flamengo. O Danilo
demonstrou que queria jogar no Flamengo. Flazoeiro, então por que o Flamengo não contratou ele? Porque a negociação do Wesley deu para trás. Se a negociação do Wesley andasse, o Flamengo iria contratar o jogador. Por quê? Primeiro que o Flamengo ia ter dinheiro para chegar lá e oferecer a Juve. Ó, a gente tem esse dinheiro aqui que pode oferecer na contratação do Danilo, que está no último ano de contrato com vocês. E o Flamengo ia ter ali a folha de pagamento. É claro que o salário do Wesley nem se compara ao que seria o salário do Danilo, mas o Flamengo teria a necessidade de contratar um jogador e poderia comprometer parte desse dinheiro do Wesley para pagar os salários aí do Danilo, a depender do tempo do seu contrato. A informação que a gente recebeu é que sim, o Danilo demonstrou o interesse de vir jogar no Flamengo nessa janela de transferência. Infelizmente não aconteceu e agora deve ficar bem difícil, até porque a janela já encerra na segunda-feira. Aguardar para ver aí como é que vai ficar essa situação. Vamos falar de proposta, porque o Rio Ave de Portugal fez uma proposta oficial ao Flamengo no valor de 5 milhões de euros pela contratação de Matheus Gonçalves. O Flamengo até então não respondeu a pedida dos portugueses, porque a ideia deles era pagar 5 milhões de euros por 50% do jogador. O Flamengo não respondeu, até porque o Flamengo tem na mesa uma proposta do Red Bull Bragantino de 7 milhões de euros, mais um bônus ali que chega a 8 milhões e meio por 70% do jogador. Vamos aguardar para ver também como é que vai ser o desfecho dessa situação do Matheus Gonçalves. Agora vamos falar de negócio fechado, né? Porque a informação é que o Estrela Amadora, foi até o Vene que trouxe a informação, que o Estrela Amadora acertou a compra de Igor Jesus junto ao Flamengo por 2 milhões de euros, 50% do jogador. 12 milhões de reais, para quem não consegue assim imaginar a conversão de 2 milhões de euros, são 12 milhões de reais. O Flamengo vendeu o Igor Jesus, 50% do Igor Jesus para o Estrela Amadora de Portugal. O jogador, inclusive, tem viagem para Portugal já marcada amanhã, onde vai jogar na equipe portuguesa. O negócio está fechado e sacramentado, e esse era o segredo que o Bruno Spindel chegou escondendo de manhã, porque o Bruno Spindel chegou aqui no Rio de Janeiro hoje pela manhã, chegou sozinho. E tipo assim, foi muito estranho, porque viajou ele e o Braz. Normalmente vão os dois e voltam os dois. Ele falou, não, o Braz ficou na Europa porque tinha mais algumas negociações, tinha mais algumas coisas e tal, que o Braz precisava resolver e aquela coisa toda. E aí ficou aquele ponto de interrogação e ele falou, olha, ainda pode sair, hein? Um ou mais jogadores. Falou, entre 1 e 2 jogadores ainda pode sair nessa janela de transferência. E é claro que a galera começou a apurar para saber dos nomes. A gente descobriu que tinha essa proposta do Rio Ave pelo Matheus Gonçalves. Eu acho que foi o Coluna do Fla que postou da proposta do Estrela Amadora, foi o primeiro a postar da proposta do Estrela Amadora sobre o Igor Jesus. Depois o Vene veio e deu a informação da compra, que o Estrela Amadora estava comprando o Igor Jesus por 2 milhões de euros, 50% dos direitos do atleta. Agora, torcer para que o garoto também dê certo lá em Portugal, torcer para que o garoto desempenhe muito bem por lá, e é isso. Bom, então, só para a gente recapitular, Alexandro chegou, já foi anunciado. Gonzalo Plata chegou, já foi anunciado. Alcaraz chegou, já foi anunciado. Tá certo? Esse é o 4º vídeo que a gente posta hoje aqui no canal. Muito trabalho. A gente que fez um plantão na madrugada para poder pegar a chegada do Gonzalo Plata lá em São Paulo. Fizemos um plantão mesmo, ficamos a madrugada inteira lá praticamente, né, a nossa equipe lá em São Paulo, junto com o Pedro Mengão Melhor. E, além disso, fizemos um plantão aqui no Rio para fazer a cobertura da chegada do Alexandre. Deu tudo certo, o importante é que a gente serviu a você, torcedor rubro-negro, que confia muito aqui no trabalho do nosso canal, e esse é o nosso prazer. O Flamengo treinou hoje, já se preparando para o jogo contra o Corinthians. Treina amanhã, viaja no meio da tarde, chegando no final da tarde, início da noite, vai ficar hospedado no hotel lá em Guarulhos, onde se concentra para o jogo contra o Corinthians no próximo domingo, 4 horas da tarde, lá na Neoquímica Arena. Amanhã de manhã eu gravo o vídeo, acabamos de gravar, eu já começo a me ajeitar e me preparar para poder viajar para São Paulo, pegar a estrada e vai dar certo, tá certo? Queria pedir para você compartilhar esse vídeo, é muito importante. Tem um botão aqui embaixo escrito compartilha, envia para o máximo de rubro-negros, você vai estar ajudando bastante a gente, vai estar ajudando bastante no nosso trabalho, no nosso crescimento, e é claro que eu conto muito com a ajuda de todos vocês. Não é inscrito no canal?
se inscreve, acione o sino, deixa o like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto.